Olá pessoal, estamos de volta com o programa Fazendo Esperança. Hoje vamos apresentar a segunda parte da nossa peregrinação à Itália. Vale lembrar que no programa passado mostramos nossa visita à Basílica de Assis e ao Centro Mariápolis, raízes de nosso carisma. E hoje queremos levar você até as outras basílicas onde estivemos. Mas quem vai apresentá-las é o Tito, que está aqui comigo, que também participou da peregrinação e pela primeira vez está aqui na apresentação do programa Fazendo Esperança. Bem-vindo, Tito. Muito obrigado, Maurício. Para mim é uma experiência nova, depois de toda a história, passar pela dependência, ser um voluntário, hoje estar aqui no Centro Masculino como responsável, viver essa peregrinação na Europa, sim, foi único. Então, Tito, o que temos para hoje no nosso programa? Então, Maurício, hoje nós vamos conhecer as 3 basílicas de Santa Maria Maior, de São João de Latrão e de São Paulo Fora dos Muros. Em cada uma delas, nós participamos de missa, tivemos temas e formação muito profundo e vamos valorizar isso no programa de hoje. E a primeira basílica que visitamos foi a de Santa Maria Maior, que é a maior igreja em Roma dedicada a Maria. Por isso ela ganhou esse nome, Santa Maria Maior. E uma curiosidade, o responsável pastoral por essa basílica é o cardeal Dom Stanislau Rilko, que não estava no momento da nossa visita, mas conhece muito bem a Fazenda da Esperança. Ele visitou a Fazenda das Pedrinhas antes da vinda do Papa Bento XVI, quando se encontrou com os jovens e conheceu de perto o nosso carisma. E ainda, Dom Rilko esteve em 2 momentos relacionados ao nosso reconhecimento pontifício. No reconhecimento provisório, em 2010, e também no definitivo, em 2015. Que beleza, Maurício! Mas na Basílica de Santa Maria Maior, quem presidiu a missa foi o nosso querido Dom Dino. Era dia 27 de setembro e na homilia ele relacionou o santo do dia, São Vicente de Paula, com o carisma da esperança. E hoje, quem vai nos ajudar a entender melhor a nossa experiência, a experiência da fazenda, da família da esperança, é um santo muito querido, São Vicente de Paulo, porque é um santo que tem 2 características: amor aos pobres e formação do clero. Veja quantos padres tem por lá. É um sinal que eles se sentiram atraídos através da Fazenda da Esperança a servir aos pobres que nós estamos servindo, que vocês estão servindo nas suas comunidades. E o Evangelho nos provoca. O que nos diz o Evangelho? Não leveis dinheiro, não leveis não sei o quê, túnicas, isso é para nós. Não leveis muita roupa. As mulheres levam mais do que os homens, mas o Evangelho diz que não devemos levar muitas coisas materiais. O que nós devemos levar na nossa missão de membros da família da esperança? Devemos levar o carisma da esperança. O que é o carisma da esperança? Esta atitude de confiança nas pessoas, confiança que não é baseada sobre as nossas capacidades, mas confiança na ação de Deus. Para mim, a imagem melhor do carisma da esperança é aquilo que nós estamos vivendo aqui nesta basílica, Santa Maria Maior.
Santa Maria Maior, o que nos lembra, entre tantas outras coisas? Nos lembra aquele momento em que Maria está aos pés da cruz, Jesus está morrendo e Maria está lá, firme. Esse é o carisma da esperança. É como Dom Dino falou, precisamos ter essa firmeza como Maria teve aos pés da cruz. Ainda na Basílica de Santa Maria Maior, tivemos um tema com a Teresa Kettelkamp, que assim como o nosso fundador Nelson Giovanelli, ela é membro da Comissão Pontifícia de Proteção do Menor. Ela contou sua experiência pessoal e do trabalho na Comissão Pontifícia. Por meio do trabalho que agora realizo, também com Nelson na Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores, fazemos muitos esforços, muitas atividades trabalhando para as pessoas que foram feridas pela Igreja. E queremos que nós, como corpo de Cristo, vocês, como corpo de Cristo, nós juntos cuidemos uns dos outros. E cuidemos não somente com o pensamento, com o raciocínio, mas tenho que cuidar também com o coração. Ouvir aqueles que estão no sofrimento e ensinaremos aos outros a cuidar, a escutar e a dar uma resposta com o coração e justiça. É aquilo que cada um de vocês, que vocês estão fazendo com o trabalho de vocês, com as ações de vocês, com as palavras e as orações. Como se diz, nós falamos e ensinamos com a vida. Deus colocou cada um de nós nessa separação, neste espaço entre a dor e a pessoa que encontra, que busca a paz. O que a Teresa falou é justamente o que praticamos na fazenda, não é, Maurício? O jovem chega com muitas feridas e aqui na fazenda encontra quem o escuta. E aos poucos ele ganha confiança, partilha aquelas dores que o atormentam e nós o incentivamos a acolher aquela situação, mas também a seguir adiante. Em cada um, conforme consegue, dá passos positivos e dá um novo significado à dor e descobre uma vida nova. É verdade. Agora, nós vamos para a Basílica de São João de Latrão. É a catedral da Diocese de Roma, ou seja, sede episcopal oficial do Bispo de Roma. Ninguém mais, ninguém menos que o Papa. E uma curiosidade, inicialmente, ela foi dedicada a Cristo, o Salvador, mas o título dela foi rededicado 2 vezes. A primeira, a São João Batista, no século X, e a segunda, a São João Evangelista, no século XII. Por isso, os dois são considerados copatronos, mas ela continua tendo o patrono principal, Cristo, o Salvador. E lá, na Basílica de São João de Latrão, quem celebrou a missa foi Dom Mário Pascoaloto, bispo auxiliar emérito de Manaus. No dia do meu aniversário, 85 anos, 25 de junho passado, eu fiz 143 crismas, né? E sempre digo para eles, falo, qual é o máximo mandamento? Amar a Deus, amar o próximo. Qual é o testamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E eu pergunto, tem um mandamento maior ainda? Não. Não, tem sim. Mandamento maior que Jesus nos deu em forma de oração. Pai, que todos sejam um. Quando nós vivemos esta unidade, todos um, aí acontece aquele milagre, né? Onde 2 ou mais estão unidos no meu nome, estou presente no meio deles. Quantas vezes experimentei a verdade desta afirmação? Quando era padre novo ainda, já conhecia este carisma, era diretor de seminário.
às vezes, no seminário de garoto, de adolescente, né? Às vezes não sabia que decisão tomar, mas bastava que eu me juntasse com o padre Luizinho, conhecia também este mesmo carisma, diretor espiritual do seminário, e automaticamente vinha para mim a luz. Jesus no meio é o fundador, Jesus no meio é o presidente, Jesus no meio é o que nos inspira, Jesus no meio. Para mim é uma ideia fixa na cabeça, sabe? Se nós não vivermos com Jesus no meio, estamos traindo o carisma. Somos qualquer coisa, mas não fazenda da esperança. É como Dom Mário disse, ter Jesus no meio é o que faz tudo acontecer na Fazenda da Esperança. Agora vamos para um breve intervalo, mas continue aí, porque daqui a pouquinho a gente volta. O Diário Dia a Dia com Esperança 2024 é mais que uma agenda. É um guia para você viver sua fé e sua espiritualidade. Com ele, você pode organizar seus compromissos e se inspirar com as reflexões das palavras diárias. Neste Natal, surpreenda quem você ama com o kit natalino do Diário Dia a Dia com Esperança, que vem com um lindo presépio para celebrar um Natal único e seu verdadeiro significado. Estamos de volta com o programa Fazendo Esperança. Hoje é o segundo programa que apresenta nossa peregrinação à Itália para comemorar os 40 anos da Fazenda da Esperança. Na primeira parte do programa, vimos as visitas às basílicas de Santa Maria Maior e de São João de Latrão. Agora, na reportagem, vamos acompanhar como foi a visita à Basílica de São Paulo fora dos muros. Entre as basílicas papais que visitamos em Roma está a Basílica de São Paulo fora dos muros. Conta a tradição que ela foi fundada pelo imperador romano Constantino I no local onde São Paulo sofreu o martírio. De lá para cá, ela já recebeu várias reformas e ampliações, sofreu um incêndio em 1823 e guarda algumas curiosidades que vamos conhecer agora. Como nas outras basílicas, em São Paulo, fora dos muros, participamos da Santa Missa, dessa vez celebrada por Dom Anuar Batiste. Durante a homilia, ele disse que quando estamos com algum sofrimento, a situação não é em vão. Dor e sofrimento faz parte da nossa vida e não podemos fugir dele. E como não fugir? Não fugimos porque nós sabemos que estamos ajudando Jesus ainda hoje salvar a humanidade pelo nosso sofrimento. Ninguém sofre inutilmente. E Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Porque o nosso Deus não é masoquista. Mas Deus usa do nosso sofrimento, da nossa dor, para salvar a humanidade, ainda hoje. Somos o Cristo sofredor, o que nós usamos na expressão de Chiara Lubich, fundadora do movimento dos focolares, em que ela diz: abraçar Jesus abandonado. Quando abraçamos, quando aceitamos toda a dor, toda a contrariedade, todo o sofrimento, quando abraçamos, não fugimos, nós transformamos imediatamente a dor em amor. E quando fugimos da cruz, a cruz pesa, massacra, deprime e nos faz sofrer inutilmente. E quando aceitamos e abraçamos de fato a cruz, a dor de cada dia, que nós não esperamos e não queremos, mas que cada um tem a sua, e principalmente aquelas dores e cruzes que vêm de surpresa. E o Papa Francisco nos diz, temos que estar preparados para as surpresas de Deus. Por isso,
A dor e o sofrimento é caminho, e quando amamos, de fato, nós transformamos a dor em amor. E Chiara Lubich tem uma expressão linda dizendo: só quem passa pelo fogo da dor chega ao incêndio do amor. Só quem sabe sofrer é capaz de amar. Quem deu o tema de formação neste dia foi Luidino Bruni, que falou sobre as fraquezas e forças da comunidade. Essa vontade de paraíso com os outros, mas também o medo do inferno junto aos outros. Tudo isso se chama comunidade, que é o lugar mais bonito da Terra, mas também o local talvez mais frágil, porque dependemos dos outros a quem não controlamos. É isso porque a humanidade sempre teve, de uma parte, a vontade de solidão, e do outro lado, porque quando estamos sós não dependemos de ninguém, é assim que se pensa, mas ao mesmo tempo, esse desejo do encontro e do amor com os outros. E, portanto, a comunidade é essa tensão entre liberdade e vínculo, entre a pessoa, o indivíduo e o coletivo. Porque a comunidade é um coletivo, mas é necessário ter atenção para que esse coletivo não diminua a pessoa, porque nenhuma comunidade vale mais do que o indivíduo único. Essas 1000 pessoas juntas, elas não têm o valor do Nelson, por exemplo. Elas não têm o meu valor, porque o valor da pessoa ele é infinito. E não se pode comparar os infinitos. O infinito não é maior do que um único infinito, porque o infinito é absoluto. Portanto, nenhuma comunidade pode tomar o lugar de uma pessoa. Isso se chama, na igreja, o princípio personalista. A pessoa possui um valor infinito e absoluto. Nenhum grupo vale mais do que isso. Como os outros palestrantes que ofereceram catequese durante a peregrinação, presenteamos a Luidino Bruni uma réplica da bicicleta, um elemento tão importante na Fazenda da Esperança. Uma curiosidade, é na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que estão as figuras de todos os papas da Igreja. A cantora Ziza Fernandes, que estava em turnê pela Europa, participou de algumas celebrações e na Basílica de São Paulo, fora dos muros, disse que ficou muito tocada com tudo que viveu. Eu guardei cada depoimento na minha alma, pensando na minha família, pensando no qual eu desejo a Fazenda e a graça da Fazenda para todos os meus. E, ao mesmo tempo, me sentindo extremamente privilegiada por fazer parte desses dias nas Basílicas Papais, poder oferecer um pouco da musicalidade que não me pertence, foi Deus que me deu, né? É o mínimo que eu posso fazer diante de tudo que a Fazenda já proporciona para tanta gente. Eu sou uma apaixonada pela Fazenda há muito tempo, né? Já pude dirigir 2 vezes 2 musicais para contar a história da Fazenda, já estive envolvida em lives, nas atividades, nos álbuns. Sou uma aficionada por esse projeto, porque ele é de verdade, né? Ele não engana ninguém. Ele é de verdade, isso me toca muito, isso me arranca o melhor de mim para fora. Eu me sinto na obrigação de dar o meu máximo, de dar o meu tudo, porque isso me emociona muito. Eu tive um pai que faleceu por causa do álcool, então quando eu ouço as histórias, quando eu ouço a Fazenda, eu não desejo a outras famílias o que eu passei com o meu. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar a Fazenda a ser conhecida e a salvar tantas outras famílias, eu vou fazer. Todas as basílicas visitadas deixaram recordações marcantes para nós, da Família da Esperança. Ter a oportunidade de estar em lugares importantes da história do cristianismo mostra que Deus não se deixa vencer em generosidade e oferece grandes coisas aos pequeninos. Foram momentos belíssimos, mas vocês sabem, né, que toda semana tem um vídeo de alguém contando uma experiência baseada numa frase do Evangelho. E a frase que motiva para viver essa experiência hoje é ser humilde.
Vamos então acompanhar essa reflexão? Meu nome é Gabriel Cruz, eu sou de São José dos Campos, tenho 30 anos e a palavra que nós vamos meditar hoje é ser humilde. Uma experiência que eu tive foi quando eu vim para cá, para a fazenda. Eu acho que foi eu ser humilde de reconhecer que eu tinha esse problema, que eu tinha a doença da adicção, e ter pedido ajuda para meus pais. Foi eu ser humilde, me rebaixar, que eu tinha um trabalho, morava sozinho, mas eu tive que ser humilde para eu pedir ajuda para eles. O fruto que eu colho hoje são 6 meses de sobriedade, minha mãe e meu pai assim super felizes, a minha avó encantada comigo, meus irmãos também estão super felizes, eles vêm me visitar sempre e eu fico também muito feliz com tudo isso. A humildade é algo que realmente nos coloca mais perto de Deus. E a cada situação, nós somos convidados a viver esse valor que nos ajuda a estar mais perto uns dos outros. Agora, voltamos à Basílica de São João de Latrão para assistir mais um momento de formação, dessa vez com a doutora Linda Ghisoni, que faz parte do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, e que trabalha com as novas comunidades. Vamos acompanhar. Vocês estão unidos aqui com gratidão ao Espírito Santo pelo dom de um especial carisma. Um carisma especial recebido por meio dos fundadores, que vocês têm a graça de ter aqui presente hoje. Eles docilmente fizeram-se intérpretes deste carisma e o apresentaram aos pastores da Igreja e à Santa Sé, que, por sua vez, os reconheceram, reconheceu este caminho como uma via de santificação e de evangelização. Um caminho, uma via de serviço autenticamente eclesial, que se tornou para tantos homens e mulheres, sobretudo para os jovens. O fato que outras pessoas se uniram a eles para compartilhar o estilo de vida, os escopos, as finalidades, os dons recebidos por meio dos fundadores, faz-nos compreender que se trata não de um dom, um talento pessoal dos fundadores, dos próprios fundadores, mas de um dom concedido para ser acolhido, vivido, protegido, aprofundado e desenvolvido por todos, para a utilidade comum de todos. Deste modo, o carisma do fundador, que recolhe em si uma certa experiência espiritual de fundação, torna-se carisma coletivo do movimento, da comunidade, da fraternidade. Os membros de realidades, comunidades como a de vocês, portanto, terão o papel, a função, antes de tudo, de aprender a discernir entre aquilo que é o carisma de fundação e aquilo que, ao invés, é o carisma do fundador. E, portanto, proteger, aprofundar, desenvolver o carisma de fundação, que, somente tornando-se coletivo, cresce e se espalha, se expande. Então, é necessário um caminho de formação, de maturação pessoal e coletivo, e também de constante conversão, de purificação, que se cumpre mediante uma adequada formação e da fidelidade à oração. Isto para não permanecer assim, misturados em um segmento infantil, cheio de saudades, de eventos e de escolhas passadas, que não libertam aquela inteligência e individualização dos sinais que aqui e agora nos são apresentados e que, no sulco da fidelidade ao carisma de fundação, nos indicam a sua concreta encarnação hoje. Maurício, é uma missão mesmo, né? Uma missão cheia de esperança, né, Tito?
E se a gente sabe que o que dá força para seguirmos adiante, levando o carisma para o maior número de pessoas possível, é isso que nos move, né, Maurício? É verdade, Tito. Mas para continuarmos com esse trabalho, nós contamos com a ajuda fiel da família dos embaixadores. Se você que nos assiste ainda não faz parte, entre em contato, seja um embaixador da esperança e colabore como você puder. Na semana que vem, teremos o último programa dessa série sobre a nossa peregrinação dos 40 anos. Vamos mostrar o nosso encontro com o Papa Francisco. Vocês não podem perder, não é mesmo, Tito? Então nos despedimos. Até lá! Mas o Senhor me resgatou de todo mal, me deu nova vida, me mostrou o seu amor. Hoje renovado, aqui estou para responder o seu chamado. A esperança me deu outra realidade. Me deparei com a verdade, caminho de salvação. O mundo continua sendo o mesmo, mas eu conheço o segredo: amar a cada irmão, amar a cada irmão.